Olá, Câncer. Bem-vindo à floresta. Você que tem Câncer em algum ponto importante do seu mapa, essa leitura é para você, para o ano de 2023. Sol, ascendente, Lua, Vênus, Marte e meio do céu em Câncer, Caranguejo. Meu amor, se você se identifica com esse vídeo, se você acha que essa mensagem merece ser divulgada para além mar, use um segundinho do seu milésimo de um segundo da sua vida para curtir esse vídeo. Inscreva-se aqui na Floresta para a gente ter sempre contato, para sua energia ficar aqui nessa egrégora de pessoas maravilhosas. Compartilhe esse vídeo com quem você ama. E, ao inscrever-se no canal, clique no sininho das notificações para você receber as mensagens assim que eu publicar os vídeos e você assistir quando sair do forno quentinho. Outra coisa importante essa é uma leitura completa para o ano de 2023. É uma leitura coletiva, então não tem como pegar a tua energia especificamente. Então é muito importante que você assista Sol, Ascendente, Vênus, Marte, meio do céu. Esses são os signos que você deve assistir. Aí você vai coletando as pecinhas de quebra-cabeça, vai pegando suas orientações, vai pegando suas mensagens. Outra coisa, essa é uma leitura completa, ela vai ser geral, só que eu vou continuar na versão estendida, ou seja, eu vou clarificar esse jogo, vou pegar um pouquinho mais de orientações e vou fazer uma leitura mês a mês, com um aspecto luz e um aspecto sombra de cada mês, para você saber qual é o seu desafio de cada mês do ano de 2023 e qual que é o seu ponto positivo, a sua chance de sucesso. Dito tudo isto, meu bem, feliz leitura. Vida social, vida psíquica, espiritual. Qual que é o tema da sua vida em 2023, Câncer? Caranguejo. Qual que é o seu conselho para este ano que começa? Base da questão 9 de ouros. Me parece que a temática do ano é adquirir autonomia em todos os sentidos da sua vida, mas principalmente a vida material. Não sei se é algo que você já tem buscado há muito tempo. Isso aqui também reflete um estado de resgate de autoestima. Eu tenho o que eu mereço, eu tenho o que eu preciso, tenho uma vida confortável, eu não dependo de ninguém. E eu sei aproveitar os prazeres da vida. O 9 de ouros fala sobre essa pessoa que sabe aproveitar a vida material que conquista. Você pode ter vivido Câncer em 2022 ou ainda estar vivendo, inclusive, um movimento muito introspectivo. A Lua, que é a carta que te representa também, para alguns tarólogos, né? A Lua para mim é Peixes e Câncer. Às vezes também esse crustáceo que sai, inclusive, daqui é representante do signo de Câncer. E na Lua a gente tem às vezes um estado de confusão emocional muito grande. A gente tem, claro, o despertar da intuição, mas a gente tem muitas provas nessa intuição também. O que é intuição versus o que é o desejo, né? Que voz é essa que pode representar, na verdade, simplesmente o que eu desejo ter, o que eu desejo ser. Também os medos. Muitas vezes na carta da lua a gente sente medos infundados, a gente tem muitas inseguranças, a gente tem a sensação de que a gente está caminhando meio que tateando, sem enxergar à frente o caminho. Mas pelo visto também, por ser uma carta de natureza de concepção de coisas, de gestação de projetos, foi uma coisa como se você tivesse vivido num caldeirãozinho, Câncer, muito nutritivo e muito fértil. Dentro de tudo isso que você andou investigando nesse período, você conseguiu chegar a um lugar agora em 2023, e assim a gente vai ver na sua leitura, de provavelmente transformar tudo isso em matéria, em coisas sólidas que você pode... Como usar esses conhecimentos e solidificá-los, sabe? E materializá-los e conseguir torná-los mais palpáveis. 6 de espadas te representa. Vou virar logo o seu jogo todo. Muito bom. Ótimo. Vou até virar um pouquinho pra cá.
Perfeito. Vamos começar do ponto ápice do seu mapa anual, que é o ponto também que reflete sua carreira. A Torre. O que é isso? A Torre muitas vezes é uma carta temida, mas as pessoas que temem essa carta geralmente não conhecem o sentido dela. O que a Torre representa? Uma iluminação, um despertar, uma ideia que acaba desconstruindo várias outras coisas que a gente estava se apegando, achando que eram muito sólidas, muito estruturadas, mas que na verdade a gente estava se prendendo a essas ideias. E eu falo ideias porque a gente está falando de carreira, mas a gente pode estar falando de uma instituição para a qual você trabalha, da forma como você tem olhado a sua carreira até esse momento. Existe uma grande transformação acontecendo na tua carreira em 23, por quê? Porque o que quer que seja que você estivesse fazendo, ou a forma como você estava fazendo, estava te deixando numa sensação de que você não tinha muito para onde ir, muito por onde expandir. Por isso vem essa grande ideia que você pode ter, ou você pode ver alguma coisa sendo desconstruída também, no quesito carreira mesmo, que vai aumentar a sua percepção sobre as coisas. Muitas vezes a torre acontece de forma inesperada, né? Essas mudanças, elas acontecem de forma inesperada. Muitas vezes, com a torre aqui, a gente pode se desapegar de velhos trabalhos que já não fazem mais sentido pra gente, ou da forma como a gente estava lidando com a nossa carreira. Qual que é a consequência disso? Geralmente a carta da estrela, que é logo após a carta da torre, traz um grande sentido de renovação, traz uma sensação de que a gente está novamente no caminho certo, porque dentro da torre a gente se sente nessa prisão, né? Provavelmente você andou se sentindo numa espécie de prisão também na carreira, talvez, com essa carta da lua aqui. E agora você pode entender a sua alma de forma mais clara mesmo. A estrela, que é a carta que vem após a torre, fala do desnudamento. Fala de você encontrar sua essência no mundo e brilhar, consequentemente, no mundo, ao mostrar essa essência para o mundo. Mas antes tem a faxinona. Na estendida, a gente vai entender um pouco mais o que essa torre está desconstruindo e o que ela traz efetivamente. Agora, eu sinto que ela traz liberdade para você, mais liberdade, principalmente ligando aqui com a Casa das Finanças, que a gente tem um julgamento. Então, a gente tem cartas muito poderosas na tua vida material e profissional aqui. Inclusive, os dois arcanos maiores, os dois únicos do seu jogo inteiro, estão nessas duas áreas: posses, finanças, vida material e carreira. O resto tem os arcanos menores aqui. O que quer dizer com isso? Que são duas casas que estão me chamando a atenção fortemente. Com o julgamento na casa da sua vida financeira, Câncer, se você tinha uma relação de codependência material, se você tinha algum trabalho que você se apegava ou fazia ainda por conta da renda, mas você queria se libertar, o julgamento traz justamente a libertação. Traz uma decisão que provavelmente é ao seu favor também, porque ela te desatrela do passado e ela cria uma nova perspectiva para o futuro. Com a carta do julgamento, você pode voltar a ganhar dinheiro, por exemplo, porque muitas vezes a gente fala sobre ressuscitar, né? Reativar e renascer com essa carta. Então, existe uma ressurreição na sua vida profissional e principalmente material. E existe talvez algumas pessoas voltando a fazer atividades que já deixaram para trás há um tempo e fazendo isso ser sua fonte de renda. Com a carta do julgamento é possível também. Mas para todos os efeitos, existe um grande olhar aqui, graças a provavelmente uma vitória que você vai conquistar, e essa vitória pode estar associada, inclusive, a parcerias profissionais interessantes aqui ao longo de 23, que vai fazer você ter esse descortinamento. Então, se havia brumas ainda e sensação de estou tateando aqui, mas não sei para onde vou, relacionada à sua carreira e à sua vida material, e existe esse descortinar, existe um olhar mais claro sobre essas áreas. Vocês podem viajar esse ano, fazer uma mudança muito importante. 6 de espadas é a carta que te representa, mas independente de se você viaja, se você se muda, existe um grande sentido aqui de você deixando para trás alguns conflitos. O 6 de espadas é: estou navegando para um porto mais tranquilo. Existe um processo de ansiedade em algumas pessoas, que é muito interessante que seja investigado através de ferramentas terapêuticas e todas, né, as ferramentas que lhe aprouver, Câncer. Mas por que eu falo isso? Porque muitas vezes o 6 de espadas fala sobre o medo da mudança, né? O medo do novo. E quando eu chegar lá nessa terra, o que vai me esperar? E isso geralmente é um processozinho de ansiedade por conta dos conflitos também que se viveu, né? E o seu conselho 9 de espadas também reflete isso. Cuidado com pensamentos em excesso.
Especialmente para algumas pessoas, já estou relacionando aqui com sua vida social também. Não sei, não é para todo mundo, como essa é uma leitura geral, né? Tem que olhar a leitura do seu ascendente, da sua lua, da sua Vênus, do seu Marte, do seu meio do céu também. Mas para algumas pessoas existe uma certa ansiedade social aqui, ou uma certa preocupação em que imagem você vai passar, que imagem você está passando, mas não é para todo mundo, é especialmente para quem trabalha com público, especialmente, enfim, cada pessoa tem, né, um processozinho aqui. Então, de todo jeito, independente se é com relação a isso, a sua ansiedade ou não, preste atenção pro excesso de pensamentos. No momento que você se perceber ao longo de 23 pensando demais em um determinado ponto, ou achando que nesse estado aqui do 9 de espadas, Câncer, a gente até aumenta um pouco a gravidade das coisas, entende? Então, é hora de aterrar quando você se perceber nesse momento. Hora de cuidar da sua casa, do seu corpo, da sua saúde. Hora de buscar ferramentas terapêuticas, como eu disse. Que vai ser um processo de muita cura, de muita nutrição para você. Tem alguma coisa com relação à sua comunicação também que estabelece o ponto final de um ciclo. Inevitavelmente, estou associando a carreira, porque a torre geralmente traz essa reforma, e o 3 de espadas aqui na comunicação. Então, se você anda, por exemplo, vou dar um exemplo, com uma insatisfação com relação a alguma área da tua vida, a empresa para a qual você trabalha, em alguns pontos aqui, em alguns casos, um relacionamento, muito embora eu acho que não esteja tão direcionado a relacionamento assim. É capaz de você ter conversas esclarecedoras e colocar pontos finais em situações que trazem decepção para você. Isso está saindo bem forte aqui. O que quer que seja, vai sempre gerar uma certa limpeza e uma catarse, e dessa catarse vem uma transformação. E eu falo catarse porque esse símbolo da chuva torrencial que cai nessa carta aqui, como se fosse um lavar de alma, sabe? Com relação à sua casa, 4 de ouros. Casa como espaço físico, mas também tem o mundo interno, certo? O 4 de ouros fala sobre adquirir estabilidade e encontrar um lugar sólido. Então, para algumas pessoas existe uma mudança de casa no ano de 23, ou se você já está numa casa aqui, num espaço, esse espaço ele está aparentemente, você está se construindo esse espaço da sua casa, do seu lar. Existe um certo foco nisso, nessa construção, inclusive, nessa solidificação, em tornar esse espaço seu espaço de acolhimento. Agora, falando, inclusive, do arquétipo de Câncer, é aquela coisa do caranguejo que tem uma relação com a casa, né? A casa como um espaço simbólico, inclusive. Ao longo do ano, você pode focar bastante na carreira, focar bastante na vida material. Cuidado para você não negligenciar sua vida afetiva e principalmente suas emoções mesmo. Porque o 4 de ouros, falando sobre uma emoção, estado emocional, fala sobre apego e medo da mudança também. Apego a velhas estruturas que já não pertencem mais à sua narrativa, ou que já não fazem mais tanto sentido, ou principalmente que já não te trazem satisfação emocional. Então é hora de desapegar daquilo que você sente, que você se agarra como se fosse uma estrutura sólida. Pode ser relacionamentos, pode ser o que quer que seja aqui, mas que você percebe que já não tá, que tá travancando um pouco tua evolução. Que você sente que você deve se proteger, que você deve colocar um escudinho aqui na frente do coração. Ai, minha carreira, meu trabalho. Às vezes a gente com isso tá tentando se proteger até mesmo de emoções da gente, né? Se proteger da gente mesmo. E do grau de profundidade que a gente pode acessar em algumas emoções. Então pode ser o caso para algumas pessoas. Por falar nisso, o tema do ano de 23 na sua vida é o 4 de copas. Uma carta muito boa para concepção de ideias, concepção de planos, ideal, você e com muita conexão com o seu ideal de vida, um ideal de relacionamento. Só que ela traz um porém também. 4 de copas tem uma pessoa que tem uma vida confortável, interessante, boa, mas que às vezes sente uma certa insatisfação, um certo tédio. Por quê? Porque esse ideal parece distante da realidade. Então, qual que é a dica aqui? A dica é tentar trazer esse ideal mais próximo da realidade possível, com as ferramentas que você já possui. Porque você possui várias ferramentas aqui para isso. Falando sobre romances, para algumas pessoas existe a potência de reencontros de pessoas do passado. 3 de copas, uma carta que muitas vezes fala da gente reencontrando e reatando laços com pessoas. Socialmente falando, pode ser que você tenha muitos bons encontros em 23 aqui. É possível que vocês tenham relacionamento. Eu tô sentindo
Para quem tá só há um tempo, possibilidade de encontrar pessoas aqui, principalmente através de amigos, amigas de amigues. E resgate de laços também. De todo jeito, vai ter a vida social, a vida. Como é que fala? É isso mesmo, a vida romântica, a sua vida afetiva, especialmente para novos romances, ela está muito atrelada à sua vida social e essas conexões que são desdobramentos disso. Sobre criatividade, para quem trabalha com criatividade, grupos e reunião em grupos coletivos, pessoas que se juntem com você para fazer suas obras ou criar com você, formar uma equipe, aqui, um time, pode ser muito, muito benéfico nesse ano também. 9 de copas a carta da realização dos desejos, na casa do seu dia a dia, da sua saúde. Eu sinto que você está em conexão mais profunda com suas emoções. Provavelmente após 22, que deve ter trazido para você várias ondas, né, de emoções diferentes aqui. 9 de copas com relação ao trabalho. É possível que vocês comecem a desenvolver um trabalho, que vocês comecem a trabalhar em alguma coisa que traga muita satisfação emocional para vocês nesse ano. E se vocês já começaram, o desenvolvimento desse projeto vai ser muito benéfico. É claro, né? Você vai ter essas epifanias, você vai ter essas desconstruções, talvez de expectativas, talvez de ideais até, mas que são extremamente benéficas para você. Para você olhar as coisas como elas são e encontrar de fato o caminho que é aquele mais gostosinho e aquele que tem a ver com o que você deseja no fundo do seu coração, Câncer. Falando sobre saúde, cuidado com excessos, principalmente de bebidas. Excessos. Tente equilibrar suas emoções também para você não entrar nos extremos do tentar se entorpecer para aproveitar a vida, tentar, como é que fala, usar de certos escapismos emocionais, mas também cuidado para você não entrar numa noia aqui. Então, psiquicamente falando e sentimentalmente falando, é preciso buscar um equilíbrio entre a razão e a emoção, certo? Parcerias, 6 de paus. Gente, existe uma energia leonina no 6 de paus, então pode ser aí de repente o arquétipo da pessoa ou do grupo que você está se relacionando. Com relação a parcerias, inclusive podem ser sentimentais ou profissionais, tá? Essa é a casa 7 do seu mapa aqui. 6 de paus reflete também uma grande vitória, uma sensação de vitória ou de conquista. Então vamos supor, quero estabelecer parceria com aquela pessoa, quero começar a trabalhar com esta corporação. 6 de paus provavelmente reflete uma conquista neste sentido. Essas parcerias estão diretamente ligadas a esse avanço que você faz com 6 de espadas. Então, sejam profissionais ou afetivas, existe aqui um progresso e um triunfo sobre adversidades e conflitos, provavelmente graças a parcerias que você estabelece em 23. A sua transformação pessoal também fala sobre trabalho, Câncer, e fala sobre você mostrando seu trabalho para as pessoas, de certa forma, em certa evidência. Mais uma vez, o trabalho em equipe está muito aflorado aqui, essas uniões e com coletivos e com outras pessoas podem te trazer grandes insights e grandes revoluções. Então, suas transformações estão sobre sua carreira, sobre a forma como você se mostra para as pessoas, ou a forma como você se porta no trabalho, a forma como você trabalha ou lidera com equipes, né, em equipe. Outras pessoas aqui estão sendo muito... Essa energia dos três, né, do triângulo, está muito forte no seu jogo. Sobre comunicação, se você está estudando na faculdade, fazendo um pós-doutorado, um doutorado, um mestrado, uma graduação, vestibular, o que quer que seja, existe um novo começo aqui, como se você atravessasse um limiar e começasse algo novo com relação a isso. Mesma coisa se você trabalha com educação, ensina outras pessoas. Se você também trabalha com espiritualidade, porque essa é a carta de passar a mensagem ao coletivo, casa 9. Valete de copas. Um começo novo. E a mesma coisa para quem trabalha com público, através de plataformas e mídias, por exemplo, o YouTube, como você está vendo. Valete de copas reflete o começo, e um começo assim com criatividade. Um começo da sua natureza, a natureza das copas, a natureza criativa. Então é uma área muito favorável para você esse ano também, especialmente para começar novos projetos onde sua criatividade esteja envolvida. Ou crianças, né? Enfim, bem específico. A vida social, 8 de espadas. Por isso que eu falei que algumas pessoas podiam estar com uma certa ansiedade social, coisa bem comum, inclusive, viu, Câncer, pós-pandemia.
Mas o 8 de espadas reflete também, assim, uma certa sensação de eu não encontrei a minha turma, ou não sei se eu tô entre as pessoas certas, e às vezes eu me sinto, sinto que não posso me expressar com determinada pessoa ou determinadas pessoas. E isso vai ser muito relevante para você ao longo do ano, porque se for uma necessidade de mudança de ciclo social, é preciso olhar para isso, mas não ficar muito tempo na insatisfação, porque essa insatisfação pode te levar a uma sensação de tolimento, de repressão. Existe alguma dinâmica aqui social que te deixa com a sensação de mãos atadas? Eu não sei muito bem como agir nessas situações. E aí, qual que é o lance quando acontece isso? Não se pensa tanto, é, a ideia é procurar o que que poderia, vamos lá, né, alquimicamente falando. Isso aqui é ar, espada, esse é um pensamento, ar. O que que pode ajudar nesse movimento, né? Fogo, terra. Movimento de criatividade, de espontaneidade, de você estar também buscando pessoas e coletivos que falem a sua língua, que também vibrem na tua frequência. Sua vida psíquica está muito interessante, porque de fato eu sinto que desse caldinho, desse caldeirão que a gente viu com a Lua, que você pode ter vivido em 2022 ou mais até, mais tempo, você andou construindo um senso de fortaleza muito grande. Rainha de Ouros está aqui. Algumas pessoas começaram, inclusive, a investigar ou investir numa vida espiritual, ou trabalhar com isso, inclusive, Rainha de Ouros, né? Criar, materializar. Lembra como eu falei aqui, ó, essa é a sensação que eu tive com a Lua e o 9 de Ouros, que você tinha vivido esses processos psíquicos intensos, se despertar talvez espiritual intenso, e que você tinha transformado ou iria transformar isso em matéria, de alguma forma, materializar isso. Ou seja, vamos supor, aprendi essas lições, agora eu vou passá-las adiante. Através do meu trabalho, através do meu hobby, através do que quer que seja, você está construindo em cima dessa casa, do seu mundo psíquico, do seu mundo, da sua natureza espiritual, dos seus sonhos. Estudar psicologia pode ser muito interessante para você, ou investigar esse subconsciente, suas próprias emoções através de terapia, pode te trazer coisas concretas mesmo muito interessantes aqui. Meu bem, é isso. Vamos agora para sua leitura estendida. Eu vou clarificar esse jogo, vou fazer uma tiragem mês a mês também, com aspecto positivo e negativo de cada mês. Se você quer seguir comigo, vem aqui embaixo na descrição desse vídeo que tem um linkzinho para você adquirir a leitura estendida, e eu ensino para quem quiser, para quem estiver assistindo em janeiro e quiser adquirir por Pix, tá aqui descrito também. Feliz ano novo, Câncer, gratidão pela sua presença. Muito amor, muita luz para você todos os dias. É o ano de você renascer em um ou mais aspectos da tua vida. Existe um grande renascimento acontecendo aqui. Fazer algo novo, de forma diferente. Eu preciso resgatar talvez a minha fé e minha crença de que tudo é possível. Será que isso que quero tanto vai dar certo? Com a carta da estrela como o seu conselho, existe uma mensagem divina dizendo sim. Basta acreditar e basta seguir no caminho da conexão dessa crença, dessa confiança de que vai dar certo. Aspecto positivo de janeiro é criação de estabilidade, é capaz de você ter uma boa notícia com relação à sua vida material em janeiro de 23. Qual que é o seu desafio para janeiro? 2 de espadas, talvez aqui você já tenha que decidir alguma coisa, tomar uma decisão importante. Eu versus o outro. É esse projeto ou aquele projeto?